Olá! Se você ainda tem alguma dificuldade ou desconforto para dar feedback para as pessoas da sua equipe, esse vídeo é para você. Vamos falar aqui dessa poderosa ferramenta de gestão que ajuda a gerar resultados mais rapidamente na sua equipe. Por que é importante a gente dar feedback, apesar de parecer um assunto tão antigo, né? Então, nossa, a gente já falou tantas vezes isso nos treinamentos que eu fiz ao longo dos últimos 25 anos, e ele continua, curiosamente, sendo uma demanda de conteúdo para que a gente ensine para os gestores, os líderes de forma geral. E por que isso? Porque a gente precisa dizer para as pessoas se elas estão indo bem, né? Então, é necessário dizer quando está funcionando, né? Quando ela está indo pelo caminho que você espera e a empresa espera, e é necessário também dizer para ela quando ela não está indo pelo caminho que você e a empresa esperam. Se você deixa ela no escuro, ela não sabe, né, se o resultado das entregas dela estão de acordo ou não. Então é muito, muito importante dar feedback para os seus colaboradores. Teve uma época, me lembro que vários cursos de pós-graduação estavam sugerindo que os líderes, entre aspas, eliminassem o feedback e substituíssem pelo feed-forward. E o que é, de uma forma muito simples, né? O que é o feed-forward? É você falar daquilo que vem no futuro, né? Daquilo que o colaborador deve fazer para uma entrega de mais qualidade, ou para uma entrega dentro do prazo, para uma entrega dentro do esperado. Mas e por que não? A gente pode dizer o que ele não fez dentro do esperado, para daí, né, numa lógica, a gente finalizar com aquilo que ele precisa fazer para fazer uma entrega de qualidade dentro do prazo. Então, por que não? Tudo depende, para um bom resultado no seu feedback, tudo depende da forma como você faz, da forma como você conduz esse feedback. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, porque tem método para fazer isso. Não é assim, vou conversar e vou no meu feeling, né? Quantas e quantas vezes eu escutei os líderes falando comigo, não só nos treinamentos, mas em processos de coaching também, né? Eu trabalho muito pelo meu feeling, né? Só que o feeling às vezes pode dar certo e às vezes pode não dar, né? Qual é a vantagem de ter método? A vantagem é que a probabilidade de funcionar é muito maior. Por quê? Porque normalmente um método já foi testado, é para ser pelo menos, né? Então o método já foi testado e sabe-se que funciona, né? Eu quando penso em feedback e na importância dele como ferramenta de gestão, eu sempre penso também em avanço na carreira, né? Como é que aquela pessoa, ou nós mesmos, né, ao longo da nossa carreira, como é que nós vamos avançar? Não só buscando, por conta própria, o nosso desenvolvimento, estudando, lendo, recheando de mais informações o nosso cérebro, né? Como também recebendo bem os feedbacks que a gente escuta, né? E adaptando a nossa entrega àquilo que a empresa espera, aquilo que a empresa acha melhor, até porque a gente escolheu trabalhar nessa empresa, não é verdade? Então, é importante o feedback para a gente ajustar a nossa rota de acordo com a cultura e com os resultados esperados. Pensando na ideia de avançar na carreira, eu criei um método para o feedback que chama-se Avance. Avance é um acrônimo, né, onde cada letra da palavra avance significa uma etapa do processo de feedback. Ele vai te trazer uma série de benefícios importantes para os resultados da sua equipe. Primeiro, vai ajudar você a se planejar para esse feedback. Vai tornar o feedback mais objetivo, mais rápido,
vai reduzir o risco de você se desviar da sua rota ao longo do feedback e também vai te deixar mais seguro. E o objetivo final, né, desse feedback, desse modelo para você dar feedback, é você aumentar as probabilidades de resultado positivo. Muitos feedbacks ainda não geram resultado, ou não geram nenhum resultado, ou resultado muito abaixo do esperado. Por isso é bem importante aplicar método. O método, ele facilita o desenvolvimento da conversa, né? O feedback é uma conversa de desenvolvimento, então o método ajuda você a avançar. Vamos começar então descrevendo esse método. Pense na palavra avance. O primeiro A quer dizer abertura. Na abertura, você pode até fazer um quebra-gelo e conversar um pouquinho com a pessoa, perguntar sobre a família dela, alguma coisa que ela goste. Isso no caso de ser uma conversa mais leve, às vezes até um feedback positivo, um reconhecimento ou algo que você queira pontuar para a pessoa fazer um pouco melhor. Nas conversas mais sérias, mais firmes ou que demandam uma formalidade maior, digamos assim, é muito importante que você use o que eu chamo de declaração de intenção. O que é a declaração de intenção? É dizer para o seu colaborador qual é a sua intenção com aquela conversa, honestamente. Então você pode dizer algo como: olá, Maria, eu te chamei para falarmos sobre uma questão a respeito do seu desenvolvimento. Como eu sou sua gestora e estou sempre preocupada com o seu desenvolvimento, quis conversar com você sobre alguns comportamentos que aconteceram nas últimas semanas, ou sobre um projeto que você entregou e que não estava exatamente como nós esperávamos. Essa é a abertura usando a declaração de intenção. Percebe que quando a gente declara qual a nossa intenção com a conversa, a gente tem alguns ganhos. O primeiro ganho é pontuar para o colaborador que essa conversa, mesmo que ela seja uma conversa difícil, ela tem uma finalidade positiva, que é tratar do desenvolvimento dele. Lembrar, né? A gente está falando de avançar na carreira, avançar no seu desenvolvimento. Então, declarar qual é a sua intenção já dá um sinal para o colaborador que você está cuidando dele e não atacando ele numa conversa. Outro ganho da declaração de intenção é baixar um pouco a resistência do colaborador para ouvir esse feedback. O que aconteceu ao longo dos últimos anos na nossa cultura corporativa aqui no Brasil? Como nós tendemos a ser mais emocionais do que, por exemplo, os europeus, né, em outros países, nós aqui somos muito sensíveis àquilo que a gente escuta no feedback. E o feedback passou a ser visto como algo muito, muito negativo. Então, quando o gestor chama a pessoa para ir para a salinha, né? Vamos ali para a salinha, eu quero conversar com você. Nossa, a pessoa já começa a dar aquele frio na barriga, às vezes sua frio. Meu Deus, o que será que eu fiz de errado? Às vezes o gestor pode inclusive chamar a pessoa só para fazer um elogio, mas como ela já, ao longo dos anos, nós acabamos incorporando essa ideia negativa a respeito do feedback. Então as pessoas têm medo. Tudo que você puder fazer para reduzir essa resistência logo no começo do feedback, pontuando fortemente qual é a sua intenção, aí você vai ter o retorno disso no resultado, não só da conversa em si, mas do próprio feedback, né? Quando a pessoa volta para o trabalho
e vai executar aquilo que vocês combinaram. Então é bem importante declarar a sua intenção logo no início. Lembrando dessa visão aí, dessa crença negativa que foi construída ao longo de muitos anos nas empresas aqui no Brasil. A segunda etapa do método Avance é o V de verdade. Essa é a hora da verdade para o colaborador, quando você vai descrever o que aconteceu. E aí, quando eu estou enfatizando descrever, é porque a gente precisa ter alguns cuidados essenciais para essa etapa funcionar bem. Nós precisamos buscar dados, fatos, evidências, tudo que você observou para que você possa apresentar para esse colaborador da forma mais clara possível aquilo que aconteceu, sem julgamentos. E aí está um grande desafio, Porque a gente tende a julgar tudo, o tempo todo. Então, para reduzir ou desligar o nosso julgamento é bastante desafiador. Pense em formas, antes de você fazer a conversa, pense em formas de você descrever o que aconteceu ao invés de julgar. Por exemplo, eu estaria julgando se eu dissesse, Fábio, você foi completamente irresponsável nessa entrega. Então, nessa declaração, nessa fala, eu chamei o Fábio de irresponsável. O que acontece quando a gente usa um julgamento como esse durante um feedback? Nós já tendemos a nos defender porque nos sentimos atacados no feedback, com a crença que construímos ao longo dos anos. Então, quando a gente ouve algo que que realmente está direcionado para nossa identidade, você foi irresponsável ou você é irresponsável. Toda vez que a gente usa o verbo ser, seja no passado, no presente, no futuro, a gente está direcionando a nossa fala para a identidade da pessoa. E isso faz com que a pessoa se feche para escutar o resto do feedback. Então, você perdeu a pessoa a partir daí, nessa conversa. Ela leva para o lado pessoal esse feedback. Se eu for tratar com o Fábio, nosso personagem fictício, se eu for tratar com o Fábio uma entrega abaixo do esperado, eu tenho que dizer para ele, Fábio, no projeto X que você está conduzindo, a etapa 3 desse projeto não foi entregue no prazo. Essa etapa 3 tinha que ter sido entregue no último dia 5 do mês. E hoje nós estamos no dia 9 e até agora essa etapa não está completa. Então, Fábio, eu queria ver com você o que aconteceu, queria te ouvir para ver o que aconteceu e a gente corrigir esses prazos para as próximas etapas, ok? Ainda na etapa da verdade, quando nós vamos tratar sobre comportamentos recorrentes, ou seja, aqueles que se repetem e estão inadequados ou estão diferentes daquilo que é esperado pela empresa, aí a gente tem que ter um cuidado maior de registrar antes da conversa pelo menos 3 vezes aonde esse comportamento aconteceu. Situações diferentes aonde o comportamento aconteceu e que você pode descrever para a pessoa. Então, aí, digamos que eu esteja ainda conversando lá com o Fábio, que é o nosso personagem fictício. Eu posso dizer para ele, Fábio, eu tenho visto você falar com o cliente de uma forma que não é exatamente aquilo que a gente quer de acordo com os valores da nossa empresa. Então, eu observei o seguinte, naquele dia, na segunda-feira, com o cliente A, você usou frases assim, Quais são as frases?
Depois, na quarta-feira, com o cliente B, você usou essas justificativas aqui. E na sexta-feira, com o cliente C, você utilizou essas outras frases. E aí, descreve as frases, descreve, realmente relata o que aconteceu e o que você observou. Isso provoca um resultado muito, muito bom no feedback, porque a pessoa, ela percebe que você tem exemplos reais para dar para ela, então não tem muito o que discutir, porque você não está falando do abstrato. Olha, Fábio, estou percebendo que você está muito agressivo com os clientes. Aí ele vai, opa, agressivo? Eu? Não, mas de jeito nenhum. De que forma que você observou isso? Eu nunca fui agressivo com os clientes. Então a pessoa pode, e aí não estou dizendo nem que é má fé não, tá? Pode nem ser má fé. Eu diria até que na maioria das vezes não é má fé do colaborador se defender. É porque na maioria das vezes as pessoas não percebem determinados comportamentos que precisam ser alinhados. E aí o feedback tem justamente o objetivo de mostrar para a pessoa como é que ela é percebida. Existe sempre uma diferença, né, uma distorção entre a autopercepção e a forma como os outros nos percebem. Um dos principais objetivos do feedback é justamente minimizar essa distorção de percepção. E aí, quando você relata os exemplos, você então dá mais potência para o seu feedback. E lembrando que é relatar e não julgar o outro. Até porque eu te convido a pensar uma coisa muito interessante que me ajudou na minha carreira de liderança tremendamente. Quando a gente julga, é como se a gente estivesse reduzindo a possibilidade da pessoa melhorar. Eu estou dizendo que a pessoa é assim, então dificulta a saída, a solução para essa pessoa. Quando eu digo que o comportamento dela foi desse jeito, pode ser um comportamento, dois, se repetiram os comportamentos, estou observando que eles estão se repetindo, mas você tem uma série de outras qualidades que inclusive podem te ajudar a mudar esse comportamento. Então, é muito importante que a gente mude essa forma de descrever o que a pessoa fez que está abaixo do esperado. E a próxima etapa do método Avance tem justamente uma continuidade. Eu diria que ela deveria percorrer todo o método, né? O segundo A significa amor. Nossa, mas pode parecer mimimi, né? Estamos falando de feedback, é uma ferramenta de gestão, coisa séria e tal. Mas eu costumo dizer sempre assim, que um verdadeiro líder, ele sabe acessar o que o colaborador tem de melhor. Ele sabe acessar o melhor das outras pessoas. E você acessa o melhor com amor. Não é com agressividade, não usando, né, por trás dos nossos comportamentos aquela velha máxima: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o amor, ele pode percorrer todas as etapas do seu feedback, da sua conversa. E aí, a gente pode falar as verdades com amor, né? Sempre deixando como pano de fundo a nossa intenção positiva com o feedback, que é tratar do desenvolvimento do outro. Então, vale a pena já entrar para essa conversa com isso no seu radar, né? De que forma que eu posso tratar das verdades com amor, né? Com uma boa intenção, com a intenção do desenvolvimento do outro. A segunda e a terceira etapa do método Avance, eu digo que elas representam o coração do feedback. Então, quando eu falo
as verdades, né? O que a pessoa precisa ouvir para o seu desenvolvimento. E falo com amor, eu estou tratando do cerne, do coração do feedback. E a próxima etapa, que é a quarta, que é a letra N, é N de navegar. Navegar nas possibilidades de resultados ou de soluções para essa questão. Aí você deve usar perguntas, de preferência trabalhar com perguntas, para o colaborador pensar em possíveis soluções. E você pode ajudar, né? Deixa partir dele primeiro, né? Ele apresentar algumas soluções e você pode ou ir ajustando, dar algumas sugestões. Quando é um feedback muito técnico sobre alguma competência técnica, e o colaborador é muito pouco experiente, aí você pode até apresentar a solução, porque ele não, pode ser que ele não tenha a possibilidade ainda, por falta de conhecimento técnico, de te apresentar soluções viáveis. Mas eu te diria assim que se o colaborador já caminhou um pouco, já tem alguma experiência, faz as perguntas, porque isso facilita também a formação de uma cultura dentro da sua equipe. É o que eu chamo de microcultura. Quando você vai formando determinados hábitos dentro da equipe. E o hábito de buscar soluções por conta própria é um hábito importantíssimo e que você provoca com perguntas. Então, na etapa do navegar nas possibilidades, você pode usar perguntas como: o que você acha que você pode fazer de diferente? Como que você acha que você entregaria essa tarefa da próxima vez? Você acha que tem alguma coisa que você possa fazer diferente para a gente ter um resultado melhor? Me dá alguma sugestão? Então são perguntas assim que ajudam a pessoa a refletir sobre possíveis entregas dentro ou até acima do esperado. Navegar nas possibilidades de solução é um exercício que, a princípio, a gente pode até achar que eu estou perdendo tempo com isso, né? Não vale a pena, tô com uma fila de coisa para fazer, então eu não vou ficar perguntando, vou dizer logo a resposta. Mas acredite, é um investimento de tempo. Toda vez que a gente faz perguntas, ao invés de dar respostas prontas, a gente estimula no colaborador o refletir, o pensar e a busca de soluções, até para que ele possa fazer isso quando você não estiver, né? Quando você não estiver perto dele, que você possa dar as soluções todas que ele espera. Então, recomendo usar perguntas na etapa do navegar. A quinta etapa do método Avance é o C de compromisso. Nossa, essa é uma etapa bem importante, todas são, né? Mas essa é onde você sente, você percebe se o colaborador está comprometido a fazer aquilo que ele está combinando com você. Depois que vocês navegaram nas possibilidades de solução, aí ele se comprometer com uma delas. E mais uma vez as perguntas são necessárias. O que fica mais confortável para você? Essa solução ou essa outra? Você se acha preparado para entregar essa solução? Você precisa de algum apoio? Se estiver tudo bem, tá? Posso contar com você na entrega desta forma como nós combinamos? Então faz um acordo ali um acordo de cavalheiros, né? A princípio, nessa etapa ainda falado mesmo, né? É um combinado falado, verbal, para que você possa passar para a última etapa, que é estabelecer um plano de ação, né? Então o último E da palavra avance é para estabelecer. E aí vou dizer para você que na grande maioria dos feedbacks essa etapa não é realizada e por isso que muitas vezes o feedback não dá resultado. Já vi muitos líderes em simulações, nos treinamentos
ou, né, por compartilharem comigo mesmo. E eu, inclusive, várias vezes, né, no começo da minha carreira, antes de usar essas ferramentas, eu cometia esse erro de encerrar o feedback nessa etapa do compromisso verbal. E aí, muitas vezes o colaborador diz assim: tá bom, chefe, já entendi, vou mudar, tá? A partir de amanhã já eu entendi, estava errado mesmo, vou fazer diferente. E aí o que acontece no dia seguinte? Nada. Então, quando eu pergunto isso também para os líderes que eu converso, eles respondem a mesma coisa, não acontece nada. Especialmente quando a gente está falando de comportamentos que a pessoa já incorporou ao longo dos anos. Para a mudança desses comportamentos, é muito importante fazer acompanhamento. Mas aí você vai acompanhar o quê? Se você terminou só com um compromisso verbal. A gente acompanha quando a gente faz plano de ação. Então, o plano de ação, que é essa última etapa do método Avance, estabelecer plano de ação, ele registra para você e para o seu colaborador quais são os próximos passos. Ele pode ser, esse plano de ação pode ser muito simples, porque você pode estar tratando de alguma entrega que faltou um conhecimento técnico e tal, ou o plano de ação pode ser bem complexo quando a gente está tratando de comportamentos que se repetem e são comportamentos prejudiciais para a entrega desse colaborador. O plano de ação, ele precisa ter alguns cuidados. Primeiro, ele precisa ser registrado. E aí, se a sua empresa tem uma ferramenta para registrar os feedbacks, você pode fazer, até melhor que você faça na própria ferramenta da empresa, né? Porque aí fica no sistema esse registro. Se não tiver essa ferramenta para registro, que vocês façam, combinem uma forma ou escrita ou digitada, um arquivo que vocês troquem por e-mail, até para se for algo sério, é bom a gente documentar, né? Até o fato de documentar dá uma seriedade ainda maior para esse feedback. O colaborador percebe que você não só ajudou ele a elaborar o plano de ação, como ele vai acompanhar esse resultado. E você vai ter aí sim uma forma de acompanhamento, né? Nesse plano de ação, ele deve ter as etapas do que deve ser feito, né? Quanto mais complexo é o plano de ação, mais você vai ter que dividir em submetas, digamos assim, né? A meta principal é a mudança de um comportamento e as submetas são o passo a passo que o colaborador vai precisar dar para alcançar a meta principal. Então, etapas, né, as submetas, cada uma com seu prazo de entrega e além do prazo de entrega para cada uma das etapas, as reuniões que ele vai fazer com você para te dar para te contar o quanto que ele avançou, o que ele já fez ou se ele tem alguma dificuldade e precisa do seu apoio. É bem importante que essas reuniões sejam marcadas o quanto antes, de preferência na própria conversa, no próprio feedback, já sair com as agendas. Olha, daqui a 2 semanas nós vamos nos falar para verificar como é que você percorreu essa etapa 1 aqui do nosso plano de ação. Então, vou conversar com você para acompanhar, não só verificar o quanto você avançou, mas também se você está precisando do meu apoio para alguma coisa. Tudo bem? Aí já, então, registrado o plano de ação, registradas as etapas desse plano, cada uma com seu prazo, e mais as reuniões de acompanhamento ou follow-up, né, como a gente chama às vezes, aí sim você pode encerrar essa conversa. E aí, mais uma vez, né, você pode encerrar essa conversa dizendo para ele o quanto é importante fazer não só conversas como essa, como acompanhamentos bem feitos,
para que ele possa então avançar na carreira.